Questão número 61 da prova da Polícia Militar CFO 2013 diz o seguinte: numa cerimônia militar, os soldados de um quartel da capital capixaba foram organizados em fileiras. Na primeira fileira havia 18 soldados, na segunda 20, na terceira 22 soldados e assim sucessivamente. Sabe-se que no total havia 480 soldados nessa cerimônia. O número de fileiras de soldados que foram formadas nessa cerimônia é igual a... No caso, ele afirma que na primeira fileira haviam 18, na segunda 20, na terceira 22, na quarta 24 e assim sucessivamente até a última fileira. No caso, aqui se você observar, isso aqui é uma progressão aritmética, de razão 2, porque de um termo para o outro você soma 2 até o último termo. A resposta final, no caso que ele deseja, que é o número de fileiras, é o N, é o número de termos dessa progressão aritmética aqui. O que eu já tenho, no caso, é que a primeira fileira tem 18, tenho também a razão é 2. Então, com esses dados aqui eu já consigo iniciar o problema. Outro dado importante que ele passa na questão é a soma do número de soldados, ou seja, a soma de todos os termos da progressão aritmética. Se eu for lá buscar, no caso, o termo, a expressão para a soma dos termos de uma PA, eu vou ter isso aqui. Soma dos termos é igual ao primeiro mais o último termo. Tudo isso vezes o número de termos dividido por 2. Aqui no caso a soma eu já tenho, no caso é 480. O primeiro termo eu também tenho, que é 18. O último termo eu não possuo ainda, mas eu posso calcular ele posteriormente usando a fórmula do termo geral da PA. E multiplico isso pelo número de termos, que é a minha resposta final, dividido por 2. O 2 eu vou passar para lá multiplicando, vai ficar 960. Vai continuar aqui, vou repetir, 18 mais a n vezes n. Aqui eu vou usar a propriedade distributiva, n vezes 18 é igual a 18n, e a n vezes n é igual a n. Ok? Agora, eu vou reservar essa equação aqui para usar posteriormente. Agora, vou usar a equação do termo geral da PA. Ok? Eu vou querer descobrir o último termo dessa PA. Então, o AN, que é o termo final, é igual a o primeiro termo mais n menos 1 vezes r, que é a razão, certo? Então, o AN vai ser igual a 1, que é 18, o n menos 1, que é o número de termos menos 1, vezes a razão, que é 2. O AN vai ser igual a... Aqui nesse termo aqui eu vou aplicar distributivo, vai ficar 2n menos 2. Então, vai ficar 18, vou repetir, mais 2n menos 2. Então, 18 menos 2 dá 16, mais 2n. Então, esse aqui é o nosso AN. Aqui, o AN está em função de n, então, eu posso pegar esse AN e substituí-lo aqui, ó, na expressão de cima, certo? Se eu substituir esse AN na expressão de cima, aqui onde tem AN, eu vou colocar 16 mais 2n. Então, vai ficar assim. 960 é igual a 18n mais 16 mais 2n, substituir, vezes n. Vou repetir, 960 é igual a 18n, aqui eu vou aplicar distributiva, 16n mais 2n ao quadrado, que 2n vezes n vai dar 2n ao quadrado. Aí 960, repetindo, é igual a 18 mais 16, 34, ou seja, aqui tem n, eu vou somar esses termos. Então, vai dar 34n mais 2n ao quadrado, resultando na equação de segundo grau. Passando esse 960 para cá, subtraindo, vai ficar 2n mais 34n menos 960 igual a 0. Cai na equação de segundo grau. Agora, para eu descobrir o n, que é a minha resposta final, vou ter que aplicar algum método para resolver essa equação. O que eu apliquei aqui é a equação de Bhaskara, que é aquela famosa menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b aqui na equação seria o 34, o a é o 2,
e o C é menos 960. Então, tudo que eu tiver que substituir aqui eu já tenho. Então, B, no caso, menos B, né, da equação menos 34, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é o quê? B ao quadrado, que é o 34 ao quadrado, menos 4, vezes A. O A é o quê? É o 2. Vezes o C. O C é o quê? Menos 960. Dividido por 2A. 2A. O A não é 2? Então é 2 vezes 2. Realizando aqui os cálculos, eu vou encontrar menos 34 mais ou menos 34 ao quadrado, 1156. Menos 4 vezes 2 vezes 960 dá 7.680. Tudo isso dividido por 2 vezes 2 chegou a 4. Então aqui vai dar que o n é igual a menos 34 mais ou menos raiz quadrada, fazendo essa soma aqui dá 8.836 dividido por 4. Fatorando isso aqui, você vai encontrar que a raiz quadrada de 8.836 é igual a 94. Então, menos 34 mais ou menos 94 dividido por 4. Aí eu vou encontrar as minhas duas raízes. Se eu usar aqui o mais, que é o menos 34 mais 94, dividido por 4, eu vou encontrar 15 positivo. E se eu usar menos 34 menos 94 dividido por 4, eu vou encontrar 32 negativo. Como o número de termos é um número de fileiras, certo? Da progressão, não pode ser negativo. Então, a única resposta que atende à resposta da resolução é N1 igual a 15. Então, a resposta aí, letra E.